Quando a gente se inicia num processo de despertar, ou seja, quando voltamos a ser online, não é? Nos reconectamos à nossa fonte, é normal começar a lembrar de vidas que são conhecidas como vidas passadas, pero que na verdade elas são vidas paralelas. E também é normal e comum começar a ter lembranças da nossa origem cósmica, ou os lugares na galáxia por onde nós passamos. Eu não costumo falar dessas coisas, mas eu estou sendo guiada a compartilhar a minha experiência, porque talvez alguém que esteja me escutando aqui precise de uma validação que isso é normal, que não é loucura, você não está ficando louco ou louca e faz parte do processo. Por exemplo, no meu caso, uma das primeiras memórias que eu tive foi a lembrança de ser uma partícula. Em estado de meditação, eu lembrei de estar suspensa no nada, de ser muito, muito, muito pequena mesmo, no nível subatômico mesmo, e estar aí flutuando na sopa cósmica, no nada. E eu lembrei, de me sentir extremamente feliz, extremamente plena sendo partícula. E eu lembro de estar aí nesse nada, era como um vazio, mas era um vazio cheio. É um vazio que tem tudo ao mesmo tempo. É o nada e o tudo junto. E a verdade mesmo é que não existe palavra para descrever a sensação do que eu vivi nessa lembrança. Era como ser uma gota num oceano feito de amor. Outra memória que eu tive durante a noite, numa espécie de sonho, visão, é de um planeta feito todo de água. E eu tava quando a gente fica com os pés na borda, na piscina, com os pés na água, e eu queria entrar, e um dos meus guias que estava do meu lado falou: ainda não está na hora ainda de voltar. Então eu acho que esse planeta tem alguma coisa a ver com a origem também. E eu tinha essa sensação que era como se fosse um lar, tinha vontade de voltar. E era um planeta de água e com cetáceos, baleias e golfinhos, mas não do jeito como a gente tem aqui, era um pouco diferente. Aí tem uma outra lembrança de uma outra vida fora da Terra, de eu ser um ser extraterrestre que ia com uma equipe fazer uma espécie de resgate em planetas, resgatar os seres que queriam, porque eu lembro de sentir muita tristeza porque não consegui resgatar todo mundo. E eu levava inclusive um cristal aqui, ativando certas coisas no planeta e nas pessoas, porque o planeta estava morrendo. Então era como uma equipe de resgate para planetas que estavam morrendo, e era como fazer essa transferência dos seres que viviam ali para os que queriam. E aí eu tenho muitas lembranças também daqui da Terra. Eu tenho lembranças de ser uma sumo sacerdotisa no Egito Atlante e dedicar toda a minha vida em receber informação universal e também ensinar os casais humanos a como ter uma relação, a relação sexual para ter filhos, baixar almas de alta frequência, que é o verdadeiro Tantra, Eu lembro de vidas como xamã, eu lembro de ter sido uma menina que morreu na Alemanha nazista em um dos trens de câmara de gás, também uma ou duas vidas na França, em época de guerra, em época de muita pobreza, muitas vidas de sacrifício, de dor, de sofrimento. Tem uma outra que essa eu não tenho certeza se foi na Terra ou se foi em outro lugar, mas eu era humana, mulher, e eu lembro que arrancaram o meu bebê dos meus braços, e essa vida ela reverberou até há pouco tempo atrás. Quando eu fui consciente dela, eu consegui começar a trabalhar para sair dessa frequência, mas ela reverberava no meu útero, então eu sentia muita dor na menstruação por causa dessa. Eu estava em ressonância com essa vida. E eu lembro da época de Cristo. Eu tenho uma lembrança claríssima de estar sentada à esquerda dele, de Jesus. E eu sei que eu não sou a única, porque são fragmentos de almas. Tem muitas almas aqui que levam essa frequência, porque é parte do mesmo conglomerado de consciência. Mas eu tenho essa
memória claríssima e eu lembro de estar sentada à esquerda dele e a energia que ele emanava era como a compaixão encarnada, né? Esse ser, esse maestro, ele era isso. Eu amo a Terra. Esse planeta para mim é absolutamente incrível. A consciência de Gaia, a consciência da mãe que ela é uma das conexões preferidas que eu tenho de fazer. Mas é verdade também que às vezes bate essa saudade disso, que a gente não lembra, que não é daqui, dessa origem, dessa família que tá lá fora esperando. E às vezes eu me pergunto, né, quando será que a gente vai embora? Quando será que eu vou embora? Porque eu sei que o que tem lá do outro lado é maravilhoso, o que tá me esperando é maravilhoso. Mas eu também sei que é o meu trabalho ancorar esse maravilhoso aqui, trazer isso pra cá. E toda essa memória é igual quando eu comecei a meditar pela primeira vez. O meu corpo sabia o que fazer, eu não precisei fazer nada. Só foi eu sentar para meditar e o meu corpo ele sozinho ajustou a postura, sozinho sabia o que fazer. Porque existe uma coisa que se chama memória celular. E a memória celular não é só dessa vida, ela é generacional e ela é também almática, né, de todas as experiências que a tua alma está tendo nesses fragmentos em outras linhas de tempo, ou seja, de outras vidas. Então, ativar tudo isso, na verdade, me traz muita confiança, porque eu sei que não importa a situação que eu tenha adiante, que eu tenha na minha frente, eu sei que eu vou conseguir lidar com ela, eu só tenho que confiar na memória celular.